Nem toda herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje: o inimigo. A noite não era apenas escura. Ela era lúgubre. Babylon tremia sob o peso de algo antigo, desperto e profundamente errado. As muralhas gritavam em silêncio, enquanto o céu se retorcia como se quisesse fugir de si mesmo. Relâmpagos cruzavam o firmamento com raiva viva, serpentes douradas rasgando nuvens corrompidas. E abaixo, entre pedras partidas e sangue ainda quente, Elian corria. Cada passo era uma recusa. Cada respiração, uma súplica. Ele ultrapassava os corredores despedaçados, cruzando corpos que um dia sorriram para ele nas aulas, ignorando o cheiro de carne queimada e o som agudo de feitiços colidindo. A guerra havia chegado ao coração da escola. Subiu os degraus da torre leste como um condenado sobe ao cadafalso. O ar ali estava mais pesado, denso como se encharcado por 1000 almas em agonia. No topo, o céu se abria em uma espiral de sombras, girando em torno de uma única presença. E lá estava ela ponto sozinha. Silhueta recortada contra a tempestade, envolta por um casaco de guerra negro como o breu recém-nascido. Uma máscara branca cobria-lhe o rosto, e em sua mão, Deus, aquela mão, pulsava algo vivo e perverso, o dedo de Samael. Contorcido, negro, latejando como se respirasse. Elian parou. O coração não batia, ele martelava. Sangue rugia em seus ouvidos. Achei que você viria, disse a voz. Aquela voz. Macia. Baixa. Familiar demais para existir naquele cenário. Tira essa máscara, ele ordenou, mesmo que a voz saísse partida, como vidro sob os pés. Ela riu. Não uma risada cruel. Pior, era a risada de quem já soube amar. Lenta, quase reverente, Isabela retirou a máscara. E Elian caiu por dentro. Era ela. O rosto que conhecia de olhos fechados. Os olhos que o enxergavam como ninguém. O sorrisinho torto, sem malícia aparente. Mas agora, tudo ali era vidro frio. Os olhos azuis não pediam perdão. Isabela. O nome morreu em sua boca como um lamento lançado ao abismo. Eu queria que você não tivesse vindo, ela disse, e cada palavra era um golpe disfarçado de afeto. Elian não falou. Não conseguia. Era como tentar conversar com o eco de uma memória bonita que se transformará em pesadelo. Isso não pode ser real. Sua voz falhou. Você era minha amiga. Você era. Era. Isabela sorriu, e aquele gesto era cruel de tão sereno. Eu venci, Elian. Todos estavam tão preocupados em caçar monstros que esqueceram de olhar para dentro dos próprios muros. Vocês falharam. E eu apenas abri a porta. As peças se encaixaram. As palavras, os sumiços, os segredos, tudo levava a ela. Cada detalhe, cada desvio. E aquilo não era mais surpresa. Era luto. O diário, os desaparecidos. Artemis, foi você. Você manipulou tudo. O bem é cego, ela disse. Cego e arrogante. E você viveu acreditando que os heróis estavam acima da dor. Mas sabe o que eles fazem com a luz, Elian? Enterram. Até que ela apodreça e vire algo útil. Os olhos dele marejaram. Não de fraqueza, de frustração, de perda. Eu confiei em você, sussurrou. Com tudo o que restava de mim. Por um instante, os olhos dela brilharam. Havia emoção ali. Mas era tênue, diluída. Um reflexo de algo que talvez nunca tivesse existido da forma que ele sonhou. Você nunca me conheceu, ela respondeu, com doçura cruel. Eu sou a garota que perdeu tudo. E decidiu não perder mais. Então ergueu o dedo de Samael. O poder pulsou, faminto, como se chamasse pelo fim. Isabela, por favor. Não. Mas Clemência não habitava mais aquele corpo. Não havia arrependimento. Havia convicção. E quando o feitiço foi lançado, uma explosão verde de energia profana, Elian reagiu por puro instinto. O anel brilhou. A joia negra em seu dedo pulsou como um segundo coração. A luz sugou o ataque como um vórtice. Depois, devolveu-o com fúria dobrada. A explosão sacudiu o mundo. Elian foi lançado para trás, esmagando uma gárgula que rachou sob o impacto. O som das costelas se partindo se misturou ao trovão. Ele cuspiu sangue. Mas não caiu. Não ainda. Ergueu-se. A luz vazava de dentro dele.
Veias brancas como fogo puro corriam sob sua pele. O anel sussurrava em uma língua esquecida, antiga como o tempo. Bonito brinquedo, Isabela zombou. Mas havia algo no olhar dela agora. Algo irritado. Quase magoado. Elian gritou. Um urro rasgado da alma. Não era só mágoa. Era tudo. O amor perdido, a esperança traída, a culpa de não ter visto. Luz e sombra colidiram. A torre explodiu em fragmentos de pedra mágica. As paredes de Babylon tremeram. Relâmpagos se curvaram. O mundo inteiro parecia inclinar-se para assistir aquele duelo. E entre um golpe e outro, entre feitiços ancestrais e impactos tão brutais que trincavam o próprio ar, ele ainda via. Ainda havia. A garota que o fez rir. A garota que dançava com sarcasmo e olhava como se enxergasse até as falhas que ele escondia. Mas agora ela estava longe. Longe demais. Isso não é você, ele gritou, o corpo em chamas por dentro. Não é. Não me diga quem eu sou, Elian. Ela rugiu. Você me amou porque queria se salvar. Não por quem eu realmente era. Ela conjurou uma lança feita de trevas líquidas. Ele respondeu com um arco de luz condensada. O céu rachou. E então, o silêncio. 1 segundo. 2. As respirações ofegantes. Os olhos presos um no outro. Não como inimigos, mas como tudo o que poderia ter sido. O céu acima rugia como um animal ferido, e as nuvens cuspiram trovões em tons púrpura e dourado, como se o próprio firmamento quisesse rasgar a carne da terra. A chuva caia, forte, violenta e espessa. Babylon estava em ruínas. O chão parecia tremer com cada respiração, como se a própria escola sentisse vergonha por ainda estar de pé. No pátio central, onde antes se ouviam passos apressados e risos abafados, agora restavam apenas 2. Elian. Isabela. Separados por 5 metros de pedra rachada. Por escolhas irreversíveis. Por tudo que poderiam ter sido, e agora, jamais seriam. Ela se mantinha ereta entre as colunas quebradas, os olhos tão frios quanto o céu. Os cabelos, encharcados pela tempestade, colavam-se ao rosto ferido, mas ainda altivo. O dedo de Samael cintilava em sua mão como uma relíquia profana, e a escuridão parecia ansiar por seu comando. Já Elian lutava até para se manter em pé, ofegante, o braço direito tremendo, o anel pulsando em seu dedo como se quisesse arrancá-lo do próprio osso. Isso termina aqui, disse ele, entre dentes cerrados. A voz era baixa, mas carregava o peso de todos os dias em que acreditou que ela era sua cura. Isabela sorriu. Um sorriso lento, torto, cruel, não de alegria, mas de resignação. Ainda não entendeu, não é? Murmurou, a voz como uma canção antiga. Eu não vim terminar nada. Eu sou o início, Elian. Eu sou o fim começando. Ela ergueu o dedo profano. O feitiço explodiu de sua mão como um rasgo na realidade. Elian rolou para o lado, sentindo o calor infernal lamber sua pele. A parede atrás dele desapareceu em um turbilhão de chamas negras e pedra derretida. Ele se ergueu cambaleando, a mão estendida em reflexo. O anel respondeu com violência. Uma rajada de luz cortou o ar como uma lâmina viva. Isabela girou, e o fez com uma leveza quase sobrenatural, como se a batalha fosse apenas uma dança. O ataque passou a centímetros de seu rosto. Você está mais forte, ela comentou, rindo, a voz carregada de escárnio e orgulho. Sim, orgulho. Elian não pensou. Atacou. O anel sugava a magia do próprio ar, do solo, dele mesmo. Cada feitiço lançado parecia arrancar um pedaço de sua alma, como se estivesse se quebrando para continuar. A dor era insuportável. Seus músculos rasgavam sob a pressão, as veias ardiam, os olhos queimavam com a luz que se infiltrava. Isabela respondeu com palavras de outra era, sons que não pertenciam a nenhum idioma humano. Cada sílaba retorcia o espaço entre eles, e quando suas magias colidiram no ar, o mundo simplesmente gritou. Uma explosão de som e luz engoliu tudo. Os dois foram arremessados para lados opostos do pátio. Elian colidiu contra uma pilastra e ouviu, com clareza cruel, algo se partir em seu peito. Isabela deslizou, o corpo ralando sobre os escombros, até parar de lado, tossindo sangue e chuva. Ambos se levantaram. Olharam-se. E por um instante terrível, o tempo pareceu parar. As memórias invadiram como punhais. A risada dela no Festival das Lanternas. As conversas na neve. A primeira vez que ela o chamou de Senhor Pose de Mistério. Por quê? Ele sussurrou. A voz embargada, as lágrimas se misturando ao sangue. Por que você nos traiu? Isabela hesitou.
Foi só um segundo. Mas o suficiente. Porque eu vi o que o mundo realmente é. O grito dela rasgou a tempestade. Um lugar onde os fracos são deixados para apodrecer e os fortes constroem reinos com ossos. Ela lançou outro feitiço. Cortante. Mortal. Elian mal conseguiu desviar. Revidou com vento comprimido, que a arremessou contra uma parede em chamas. Ela levantou, cambaleante. O sangue escorria do lábio, misturado à chuva. Eu tinha 16 anos quando perdi tudo, disse ela, a voz subitamente baixa, trêmula, cortada. Meus pais, meu irmão, até os criados, mortos, como cães. A casa de Arcat varreu minha linhagem do mapa. Amando dos Noriel. Elian piscou. O nome ressoou em sua cabeça como um sino de condenação. O quê? Ele mal conseguia manter o braço erguido. Eu fui vendida, ela continuou, com um riso quase histérico. Em um mercado. Como gado. E quem me comprou? Os Black. Ela puxou o zíper do casaco, devagar. O gesto era íntimo. E horrível. O peito dela, sob a blusa encharcada, revelava uma marca incandescente. Uma maldição em forma de arte. Rosas negras espiralavam por sua pele, espinhos vermelhos latejando como se respirassem. Elian engoliu em seco. É uma técnica secreta da família Black, chamada selo do crepúsculo. Ela disse, sem emoção, que faz alguém ser absolutamente obediente ao seu dono. Também aprimora tanto sua inteligência quanto sua força. Reduz seu tempo de vida, mas você vai parecer jovem pelo resto da vida. Além disso, melhora sua memória. Isa, murmurou ele. Me tornaram sombra. Disse ela, encostando o dedo de Samael na tatuagem e o toque lentamente desfez a tatuagem, então ela fechou o zíper com força. Me tornaram uma arma. Então fui dada para a primogênita dos Black, para Artemis von Black, e ela, pelo menos, não me tratou como uma escrava, me tratou como irmã. E então ela atacou de novo. Feitiços cortavam o ar em velocidade absurda. Elian desviava, defendia, rebatia. Cada conjuração sugava mais dele. O anel rugia. Era poder demais. Dor demais. Memória demais. Você escolheu Samael. Ele cuspiu, com as pernas trêmulas. Um monstro. Eu escolhi sobreviver. Ela gritou de volta. Você não entende. Você nunca entendeu. Você nasceu herói. Eu nasci ruína. 3 feitiços. Rápidos. Precisos. O primeiro passou e cortou o lado do rosto de Elian. O segundo atingiu seu ombro, arrancando um grito involuntário. O terceiro foi sugado. O anel brilhou. Como uma fenda viva, vomitou luz pura. O contra-ataque atingiu Isabela com força brutal. Ela foi jogada contra uma coluna. O impacto rachou a pedra. Ela caiu de joelhos. Tossiu sangue. E então, só por um segundo, os olhos dela mudaram. Não havia ódio, nem vingança. Apenas humanidade. Um fio fino de dor que não tinha cor política, linhagem ou mágica. Eu não queria isso, ela sussurrou, e a voz soou como algo que lutava para continuar existindo. Eu só queria parar de doer. Elian cambaleou até ela, as mãos ainda brilhando, o corpo à beira do colapso. Bela, ele murmurou, o nome escapando como um último fôlego. Você não pode me salvar, Elian, ela disse, os olhos úmidos. Porque ninguém pode. Nem eu. E então, ela sumiu. Um clarão púrpura. Uma distorção no ar. A escuridão a engoliu como um véu puxado com violência. Elian caiu de joelhos. Sozinho. O mundo voltou a chover. Não água, mas silêncio. Um silêncio tão profundo que até os fantasmas pareciam respeitá-lo. Apenas o som de sua respiração. O gosto de sangue. O vazio irreversível. O som do trovão foi engolido pelo silêncio. O mundo se partiu em 2 no instante em que Elian sentiu o aço negro perfurá-lo. Não houve tempo para gritar. O grito ficou preso, sufocado entre a garganta e o peito que agora sangrava com uma fúria que não era só física. Ele caiu de joelhos como uma estátua quebrada, o sangue jorrando em rajadas ritmadas. O anel em seu dedo brilhou com uma luz doentia, tentando desesperadamente conter o estrago. Mas a lâmina não era comum. Ela carregava intenção de fim. Elian tentou respirar. Cada inspiração era um espasmo. Seus pulmões pareciam conter pregos. O gosto de ferro subia pela garganta e os dedos perderam força. O chão, irregular e encharcado de sangue e chuva, parecia mais acolhedor que o céu naquele momento. Foi então que a risada veio. Leve, desdenhosa, quase doce.
Quando ele ergueu os olhos, ela estava ali, intocada, imaculada, como se a guerra fosse um vestido que vestia com graça. Isabela. Os cabelos colados à pele, os olhos faiscando sob a tempestade e nos lábios um sorriso. O tipo de sorriso que não escondia mais nada. Você lutou bem, disse ela, se agachando diante dele, como quem oferece misericórdia ou veneno. Então, sem pressa, depositou um beijo em seus lábios, um selinho perverso, gelado como um epitáfio. Mas era só um clone. Elian não respondeu. Mal conseguia. O sangue ainda escorria da ferida como se ele estivesse sendo esvaziado. Ela passou os dedos pela cicatriz da testa dele, devagar, como quem acaricia uma lembrança antes de destruí-la. Curioso como essa cicatriz ainda brilha, murmurou, com um tom quase terno. Você sempre teve essa mania estúpida de carregar tudo sozinho, até os cortes. Ela se ergueu. A chuva bateu contra seu rosto, e por um breve momento, ela fechou os olhos, como se absorvesse o peso da noite. Depois, voltou-se para ele com um olhar vazio de qualquer traço de dúvida. Eu sei, disse, erguendo o dedo mumificado. A carne morta reluzia em preto e púrpura, como um coração de abismo pulsando entre mundos. Eu sei que tivemos momentos bons. Momentos reais. Eu ri de verdade com você, Elian. Eu me permiti sonhar por alguns segundos. Mas o sonho é o maior veneno de todos. A esfera que se formava na ponta do dedo era densa. Viva. Uma manifestação do próprio luto transformado em poder. Por um tempo, eu pensei que poderia escolher esse caminho. Onde eu fosse só, uma garota. A voz dela tremeu por uma fração de segundo, depois se firmou com o aço da decisão. Mas no final, a dor foi mais fiel do que qualquer esperança. Eu sou a filha da ruína, e meu único propósito é vingança. Elian tentou levantar. O corpo protestava. O sangue escorria pelos cantos da boca. Mas ele sustentou o olhar dela. E em seus olhos, não havia súplica. Havia algo mais terrível. Compreensão. Eu acreditei em você, disse ele, a voz rouca, cada palavra como lâmina no próprio peito. Não porque você me enganou, mas porque eu quis ser enganado. Isabela riu, de verdade dessa vez. Um som frio, cínico. Você sempre foi bom nisso. Ver beleza onde só existe escuridão. Apostar nos outros como se o mundo tivesse salvação. Ela estendeu o dedo. A esfera de energia girava no ar, sussurrando como se tivesse voz própria. Mas isso é a verdade. O fim não vem com gritos. Ele vem com decisões. E eu decidi. Decidi que não vou mais fingir ser algo que não sou. Elian cerrou os punhos. O anel pulsava como um segundo coração. E mesmo ajoelhado, ensanguentado, traído, ele ainda falava. Então me mata, Isabela. Me mata olhando nos meus olhos. Mas saiba que até o último segundo, eu ainda queria que você tivesse escolhido outro caminho. Não por mim, por você. Ela hesitou. A esfera parou de girar, por um segundo apenas. Você acha que isso me enfraquece? Ela sussurrou, inclinando-se ligeiramente, olhos brilhando. Você acha que há algo em mim que ainda pode ser salvo? Elian respondeu sem raiva. Não. Acho que você queimou tudo. Até você mesma. Então por que ainda olha para mim assim? Por que eu não minto para mim mesmo? Eu amei você. A respiração dela falhou. Só por um instante. Ela odiava por dizer aquilo. Odiava por roubar dela o controle. Eu não te amei, ela disse, firme. Eu usei você. Usei cada palavra. Cada toque. Cada beijo. Eu menti com gosto. Eu gozei da sua ingenuidade. Eu nunca senti nada. Entendeu? Nada. Entendi, disse ele, com a voz baixa. E é isso que te quebra por dentro. Silêncio. A esfera de energia cresceu. O dedo dela tremeu, não por medo, mas pela pressão do poder prestes a ser libertado. Eu poupei sua vida uma vez por capricho. Mas agora... Isabela ergueu o queixo, os olhos como lâminas de gelo. Agora meu capricho está me dizendo para terminar o que comecei. Eu sei que você é especial, Elian, mas eu sou mais especial do que você. A energia rugia. O chão rachava sob os pés dela. Elian permaneceu imóvel. O corpo partido, os olhos firmes. E então, silêncio. O tipo de silêncio que vem antes do golpe fatal. O tipo de silêncio que faz o mundo prender a respiração. O tipo de silêncio que antecede o fim. A esfera foi lançada. E Elian não piscou. Não suplicou. Apenas olhou. Para ela. Para a menina que o salvara da solidão.
que soprava chocolate quente em tardes nevadas, que lhe chamava de pose de mistério com aquele riso quase cúmplice. A menina que agora empunhava a morte como se fosse uma flor. Ele estava pronto, mas o destino, cruel e caprichoso, não estava. Elian. A voz rasgou a tempestade como um trovão dilacerante, partindo o mundo ao meio. Calista. Ela emergiu da fumaça como um cometa fora do curso, como se os próprios céus a tivessem cuspido em desespero, só para detê-lo, só para salvá-lo. E então ela pulou. O feixe atingiu o centro de seu peito com um estalo seco, horrível, como costela se partindo sob um golpe divino. Um clarão irrompeu como o nascimento de uma estrela agonizante. O mundo virou luz. E depois, escuridão. Elian voou com ela, sem saber onde o céu terminava e o chão começava. Rodopiaram como bonecos partidos, até que o mundo os acolheu de volta com brutalidade. O impacto o jogou contra os escombros. Mas foi o silêncio que o esmagou. O silêncio dela. Calista. A voz dele saiu num sussurro rouco, quase sem ar, como se tivesse sido arrancada à força de um pulmão colapsado. Os dedos trêmulos tocaram o rosto dela, e cada segundo sem resposta doía mais que qualquer feitiço. Calista, por favor. Ela estava mole. O corpo leve demais. A respiração fraca, invisível. Os cabelos grudados ao rosto pálido. Mas então, os cílios se moveram. Você precisava mais do sobretudo do que eu, murmurou, com um sorriso torto, quase zombeteiro, mesmo enquanto o sangue lhe escorria dos lábios. Elian soltou um soluço. Um som quebrado, cru, desesperado. Como se a alma tentasse sair do corpo para gritar por ele. Não diz isso, não agora. Ele apertou os olhos, negando com a cabeça, como se pudesse desfazer o tempo com pura vontade. Eu não posso perder você também. Ela tossiu. O som era úmido, fundo. O sangue borbulhava entre as palavras, manchando o chão com memórias que ainda nem tinham sido vividas. Eu sabia que você ia se meter em alguma estupidez monumental. Cala a boca, ele murmurou, os dentes trincados. Por favor, não faz piada. Não faz isso parecer leve. Você é melhor do que pensa, Elian, disse ela, a mão ainda segurando o tecido do sobretudo. Nunca, esquece isso. E então os olhos dela pararam. A luz foi embora. E com ela, uma parte dele. Calista, sussurrou, sabendo que já não havia retorno. Atrás dele, a risada ecoou. Fria, lenta, profana. Isabela. Que desperdício adorável, murmurou, como quem observa uma obra de arte sendo destruída por descuido. Mas talvez tenha sido o melhor, no fim das contas. Isabela sorriu. Ela ergueu o dedo mumificado outra vez. Uma nova esfera se formava. Ainda maior. Ainda mais faminta. Parece que meu tempo acabou, murmurou ela, abaixando o dedo e dando as costas para ele. Da próxima vez, Elian, não haverá milagre. E então ela desapareceu como névoa ao amanhecer. Elian não respondeu. Não se moveu. O mundo inteiro havia se apagado. Tudo o que restava era o peso do corpo dela sobre o seu peito, o calor morrendo, o cheiro de sangue e magia antiga. E um vazio que gritaria dentro dele para sempre. Mas então, algo. Um lampejo. Uma lembrança. Morgana. O frasco. A mente se agarrou à esperança com garras quebradas. Os dedos vasculharam os bolsos com desespero. Até encontrarem. Frio. Vidro. O frasco de sangue encantado. A última chance. Ele quebrou o cristal com os dentes. O gosto da magia o atingiu como um soco, amargo, selvagem, bruto, como engolir relâmpago e sombra ao mesmo tempo. Com mãos trêmulas, ele despejou o conteúdo nos lábios dela. Fica comigo, sussurrou. A voz dele não era mais humana. Era uma prece, uma súplica, uma implosão de tudo que ainda restava. Por favor, fica comigo. Silêncio. E então, um tremor. Uma luz fraca. Dourada. Frágil como a chama de uma vela na tempestade. Um ponto no centro do peito dela. Respirando. Crescendo. As feridas começaram a fechar. A carne a se unir. O sangue a recuar. Como se uma força invisível costurasse os fios da vida que estavam por se romper. Elian mal respirava. Ele só olhava. E rezava, como nunca rezara. Calista. Sussurrou. Os olhos dela se abriram com um sobressalto, ofegante, como quem retorna de um lugar de onde ninguém deveria voltar. Inteligência artificial. Tossiu. Isso foi horrível. Elian soltou um riso embargado, molhado de lágrimas. Um riso de alívio desesperado,
como quem vê um milagre sangrando, mas de pé. Bem-vinda de volta. Ela piscou, desorientada, mas viva. Eu morri? Quase. Ele passou a mão pelo rosto, limpando o sangue e as lágrimas. Quase me matou também, sua cabeça dura. Ela sorriu, ainda que com dor. Mas era um sorriso verdadeiro. Eu te avisei que não ia deixar você morrer sozinho. Eles ficaram ali. Um instante apenas. Um espaço entre o suspiro e a sentença. Um momento de silêncio que o mundo lhes concedeu como piedade, a última antes do fim. Mas a guerra não sabia esperar. Um estrondo cortou o ar. O estrondo foi seco, implacável, e ecoou por entre as torres da academia como uma sentença que ninguém mais podia adiar. O céu, tomado por nuvens espessas, tremia em agonia. Relâmpagos rasgavam as alturas com uma fúria selvagem, e cada clarão parecia iluminar uma nova tragédia entre os escombros de Babylon. A academia chorava. Chorava como quem perdeu tudo o que havia prometido proteger. As torres, antes tão majestosas que desafiavam os céus, agora desabavam em sequência lenta e inevitável, como promessas juradas sob o sangue e quebradas ao primeiro toque da realidade. Uma após a outra, ruíam em meio ao estrondo das pedras, lançando poeira e brasas no ar como se o próprio chão sangrasse. O mármore das escadarias centrais, outrora branco e polido como uma joia lapidada, estava manchado de vermelho profundo, quase negro. Havia corpos ali, de estudantes, de professores, de defensores, estendidos em posições tortas, com os olhos ainda arregalados, presos no último instante entre a esperança e o horror. A magia deles, antes pura e precisa, agora se espalhava pelo chão como tinta estourada de um frasco quebrado, selvagem, corrompida, gotejando das mãos, dos olhos, dos lábios partidos. As estátuas encantadas, que outrora marchavam com orgulho e propósito pelos corredores do castelo, haviam silenciado de vez. Algumas estavam partidas ao meio. Outras jaziam de bruços como sentinelas traídas. Nenhuma delas reagia mais. Nenhuma movia sequer um dedo de pedra. Seus olhos esculpidos em mármore contemplavam o vazio com uma expressão de luto eterno. Lá no alto, na antiga torre do relógio, os sinos estavam rachados. E mesmo assim, ainda tentavam gritar. Tinham tocado pela última vez às 15 para as 6, o exato momento em que as defesas de Babylon cederam. Desde então, os ponteiros do relógio permaneceram imóveis, congelados como uma fotografia do colapso. Um monumento involuntário ao fracasso. Gritos cortavam o espaço entre as ruínas, mais agudos que qualquer trovão. Eram gritos, feéricos, inumanos. Gritos de ordens, de medo, de dor. E havia magia por toda parte, faíscas descontroladas, feitiços errantes que explodiam sem direção, encantamentos inacabados que morriam no ar como súplicas ignoradas. E então vinham eles. Os monstros. Não haviam atravessado portas. Eles simplesmente apareceram, como se a própria realidade tivesse arregaçado a pele para cuspir suas entranhas. Criaturas de pesadelo, sem lógica ou forma constante. Suas silhuetas oscilavam entre o grotesco e o impossível. Corpos costurados por mãos que nunca aprenderam a amar. Rostos sem olhos. Mandíbulas que se abriam em direções erradas. Ossos que cresciam para fora, rasgando a carne com estalos secos, numa fome que não era física, mas existencial. O cheiro da chuva misturava-se com o do sangue fresco e com o ranço de magia violada. A umidade tornava o ar espesso, quase sólido, e cada respiração era como engolir lama. Babylon, tão gloriosa em sua estrutura, tão altiva em seu coração, agora jazia de joelhos, uma academia em ruínas, envolta em brumas e lamentos. Naquele instante, não havia heróis. Não havia salvação. Apenas a lenta, dolorosa certeza de que o mundo que existira antes, aquele mundo de esperança, de lutas justas, de muralhas invioláveis, havia morrido. E o que se erguia das cinzas era algo que ninguém reconhecia. Elian abraçava Calista com força. Ela ainda respirava, mas fraca. Os olhos dela estavam abertos, mas sem foco, como se tentassem se prender à realidade por um fio que escorregava a cada segundo. Estamos cercados, murmurou ela, a voz trêmula, como se fosse feita de papel úmido. Estão vencendo, respondeu Elian, e a frase veio amarga, como sangue velho na língua. O rosto coberto por cortes e poeira, e mesmo assim, ele continuava de pé. Porque não tinha escolha. E então, o mundo parou de novo. Mas não em silêncio, não dessa vez. Parou com um som que não era som. Um ruído que rasgava a realidade como carne sendo aberta.
Um estalo existencial que fez até as sombras congelarem. E todos, humanos, monstros, vivos ou morrendo, ergueram os olhos. O céu partiu-se. Não como se rachasse, mas como se desistisse. Uma fenda se abriu. Gigante. Cósmica. Uma cicatriz vertical na existência. Não brilhava como luz comum. Era um ouro sujo, púrpura profundo, uma luz que não iluminava, mas julgava. E então, ele surgiu. Sullivan Thorne. Ele não desceu. Ele não caiu. Ele simplesmente estava. Flutuava como um fragmento de divindade esquecida. As vestes ondulavam em espirais de púrpura e ouro, energia pura se contorcendo ao seu redor como serpentes encantadas. Seus olhos, aqueles olhos ancestrais, violetas e abissais, não pediam explicações. Eles acusavam. O homem que defendeu Babylon por anos. O avô que jurou proteger Eliã. O mago que ensinou paciência, agora exalava fúria. Pela primeira vez em 1000 anos ele pareceu cansado. Muito cansado. Ninguém ousou se mover. Nem os monstros. Nem os sobreviventes. Nem o próprio tempo. Foi o segundo antes da lâmina. O instante antes da execução. A hesitação da morte quando reconhece alguém mais velho que ela. Sullivan fechou os olhos. E, quando falou, o mundo sentiu. Ruja, meu arcano secreto. A terra tremeu, mas não como um terremoto. Foi o próprio coração do mundo, batendo mais rápido. Acima, as nuvens se abriram. E estrelas começaram a nascer. 1, 10, 1000. Não estrelas do céu, estrelas da memória. De cada aluno morto. De cada professor caído. De cada esperança enterrada. A magia que uma vez foi ensinada como teoria agora se tornava épico. Uma tempestade de feitiços, vivos, conscientes, furiosos. Cada um com propósito. Cada um com nome. Metralha arcana suprema. Os feitiços cortavam o céu como cometas de luto. Não buscavam apenas matar, buscavam lembrar. Cada luz uma vingança. Cada impacto, um epitáfio. Desça, ó desastre supremo. Flua, lágrimas de desespero e arrependimento. A voz dele ecoou como lei gravada em pedra. E então o céu caiu. E com ele, a justiça. As criaturas foram obliteradas. Cada monstro atingido era apagado do mundo como um erro corrigido. Não gritavam. Mal tinham tempo. O que Sullivan lançava não era poder, era uma resposta. O chão fumegava. O ar ardia. E a luz que preenchia o campo de batalha era branca demais para ser olhada. A própria atmosfera tremia, como se a realidade estivesse à beira de colapsar por não conseguir conter aquela presença. E quando parecia que o mundo já não aguentaria mais, outro clarão. Mas este era diferente. Tecnológico. Cinza. Metálico. Letal. Navios. Naves voadoras. Enormes. Bestas de aço e feitiço. Cada uma marcada com falcões vermelhos, o símbolo dos Jaegers. 10. 15. 20. Descendo dos céus como predadores vindos do fim do mundo. As escotilhas se abriram com estalos graves. Cordas caíram como chicotes de luz. E deles, eles vieram. Os Jaegers. Silhuetas negras. Armaduras feitas de magia e aço encantado. Relicários pulsando nos pulsos. Símbolos antigos cravados como maldições sagradas sobre os peitos. Os soldados do Império Noriel são escolhidos a dedo para se tornarem o pináculo da força do Imperador. E entre todos esses escolhidos, há um grupo específico que consiste apenas nos guerreiros mais experientes e habilidosos que já pisaram em Onad. E esse grupo é o que define o padrão da força do Império Noriel. Jaegers. Uma voz ecoou. Aniquilem os inimigos. Brutalidade. Crueldade. Selvageria. Não tenham misericórdia. Deem a eles uma morte impiedosa. Matem todos. Aquilo sequer podia ser chamado de batalha. Era violência unilateral. Nada mais, nada menos que um massacre. Um monstro avançou, virou pó. Outro tentou correr. Uma lança atravessou seu crânio antes do segundo passo. Não havia coreografia. Apenas precisão. Cada passo era execução. Cada gesto, uma morte. Eliã, ainda ajoelhado, sentiu o peso do momento esmagar seu peito. Não era medo. Não era alívio. Era a compreensão brutal de que o mundo havia mudado. Que a era da ilusão havia terminado. E mesmo Babylon, se sobrevivesse, jamais seria a mesma. Calista, ainda fraca, ergueu o olhar para o céu vermelho. Isso é o fim, murmurou. Eliã apertou a mão dela, os olhos fixos na figura distante de Sullivan, parado no centro do caos como um monumento à dor. Não,
A voz dele estava partida, mas firme. É só o começo. Obrigada por estar aqui. Sua escuta dá vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar. Querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.